Olá, povo de Deus, é a paz. Hoje eu vim contar para vocês um testemunho, né, que me aconteceu essa semana, no início da semana. E eu não ia contar porque, na verdade, esse testemunho não é só sobre mim, mas entre outras pessoas. Eu não vou falar nomes, tá bom? Mas Deus tocou profundamente no meu coração e falou para eu contar, né? Para provar que Ele é Deus e que Ele é Deus de propósito, que Ele é Deus de conexões, que Ele une pessoas, tá bom? Quando Ele quer falar com pessoas. E aí, isso aconteceu na terça-feira, né? Eu estava indo pro meu trabalho e foi um dia bem difícil, né? Eu lembro que eu peguei um trânsito na Castelo Branco, estava muito cansada, estava umas 2 horas já no ônibus. Quando eu cheguei no ponto, né? Que daí eu moro no interior, então eu cheguei na capital, eu tenho que descer, pegar outro ônibus para chegar até o meu trabalho. Eu lembro que eu cheguei no ponto, demorou uns 2 minutos, passou um ônibus que ia pro meu trabalho e esse ônibus não parou. O motorista de propósito mesmo, ele não parou. E aí eu lembro que fiquei tão triste, tão desanimada. Eu falei, meu Deus, que provações, né? Que a gente fala tanta provação e dá aquele desânimo. E a gente fica até pensando, meu Deus, por que isso? E eu lembro que eu cheguei no meu trabalho, exausta, cansada. E essa minha amiga me chamou. Ela, na verdade, ela foi até a minha sala. Ela falou, Jô, eu quero falar com você. Aí eu falei, ixi, a hora que ela falou, eu falei, meu Deus. Mas, falei, senta que lá vem história. Mas o que vai acontecer hoje? Daí ela falou assim, não, é coisa boa, essa minha amiga, né, do trabalho. Aí eu falei, ah, então tá bom, então menos mal, né? E aí ela falou assim, então, ontem, quando nós estávamos aqui, lembra, conversando sobre Deus, eu falava meus testemunhos, ela também, ela é cristã, eu também, então a gente tinha muito assunto para falar, e assim, a gente se arrepiava, a gente sentia a presença de Deus. Quando a gente fala que a gente começa a falar de Deus, a gente começa a ficar arrepiada, e a gente sentia a presença de Deus ali. E a gente falando, e aí ela falou assim, então, daí nesse dia uma pessoa me procurou lá na farmácia, porque ela é farmacêutica, tá, gente? Ah, uma pessoa me procurou na farmácia. E aí ela queria falar comigo. Daí eu falei assim, nossa, o que essa pessoa quer falar comigo, né? Ela falando pra mim. E daí essa pessoa pegou, né, e falou pra ela assim, olha, eu quero saber onde é a sua igreja, que eu quero ir pra sua igreja. Aí ela ficou sem entender nada. Ela falou assim, nossa, mas como assim? Uma pessoa que eu nem conheço chega em mim e fala, eu quero ir pra sua igreja. Mas não, amém, ela achou legal, mas ela falou, mas por quê? Aí ela falou assim, então agora, na parte da manhã, eu tava ali, né, sentada na sala ao lado da assistente social, que sou eu, tá? E eu tava ouvindo você e ela conversar sobre Deus. E ali eu sentada, eu tava ali esperando, né, pra fazer o teste rápido, porque eu trabalho numa unidade com pessoas com HIV, que vivem com HIV. Então ela ia fazer o teste pra ver se ela estava com HIV, né? E aí ela começou a falar com Deus, ela ouviu, então ela falou, nossa, esse Deus, que se esse Deus existe, então ela começou a falar com esse Deus. Foi tocando o coração dela. E ela falou assim, e eu falei bem assim pra ele, se você existe de verdade, se você é Deus, então que dê negativo o meu teste, o meu exame. E aí ela falou assim que deu negativo. Aí ela falou pra ele, se der negativo, eu quero ir pra igreja, eu quero conhecer você, eu quero conhecer quem é esse Deus. E aí por isso que ela estava indo atrás da minha amiga, para saber aonde era a igreja, porque ela queria frequentar, porque ela queria conhecer Deus. Eu achei assim esse testemunho maravilhoso. A hora que ela falou, eu falei, nossa, tudo que eu tava de cansaço, de tristeza, de desânimo, passou na hora, gente. Porque, sabe, eu fiquei toda arrepiada, assim, da cabeça aos pés, assim. Porque eu entendi que Deus, ele une pessoas, ele tem um propósito. Ela nem era para estar ali, porque ela não era paciente nossa. Ela estava indo ali só para fazer um teste. E ali da gente falar de Deus, a gente conversar. Não que a gente não trabalha, tá? Mas ali na parte que a minha amiga passou ali, a gente começou a falar. Nós ficamos uns 3 minutos falando de Deus, porque ela também tem que trabalhar. Eu também, né, gente?
mas assim, sabe, foram poucos minutos. E só esses poucos minutos Deus tocou numa pessoa. Na verdade, ela era para estar lá, era para ela estar lá, porque Deus sabia que ela ia estar lá naquele momento, naquela hora, e Ele trouxe ela para lá para ouvir a palavra. Olha para você ver, às vezes ela é uma pessoa que talvez não tinha. Nem sabia de Deus, nunca tinha ouvido falar, ou não acreditava, não sei qual é a história dela, não sei qual são as feridas, que devem ser muitas, mas naquele momento ela se sentiu tocada. Então eu sempre falo, e é uma frase que eu escutei e eu guardo pra mim, e é isso que eu vou levar pra sempre. Depois desse testemunho, dessa história, eu falei, nossa, é isso mesmo, é esse caminho que eu tenho que seguir. Eu lembro que eu falei assim, que eu ouvi uma frase assim: fale pouco de você, nada dos outros e muito de Deus. E eu falo que quando a gente fala muito de Deus, que esse é o principal, é esse Deus que a gente conhece, esse Deus que a gente ama, esse Deus que é presente na nossa vida, e quando a gente vai falando, a gente vai contagiando as pessoas que estão ao redor. Então é isso que eu senti. Eu sei que Deus tem a salvação da alma dessa pessoa. Eu sei que essa pessoa vai frequentar a igreja e ela vai conhecer mais esse Deus. Ela vai ter o primeiro encontro, o primeiro amor que a gente fala, que é maravilhoso. Ela já teve ali o primeiro contato só de ouvir falar e ela já percebeu que ele é Deus. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Esse testemunho é muito importante sim contar. Eu não ia contar, fiquei pensando muito se eu gravava ou não esse vídeo, né? Porque como eu falei, não se trata de mim, mas sim de outras pessoas também. Mas como eu não falei nomes e não citei nada e nem o local onde eu trabalho, então acho que é válido sim contar. E às vezes esse testemunho vai tocar muitas pessoas também, até as pessoas que estão na frente, que falam, que pregam, que oram, que são do Ministério de Música, que frequenta a igreja, para vocês entenderem a importância de falar de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, porque é esse o sentido que tem na vida, você falar muito de Deus, para que Deus seja falado para o mundo e que as pessoas possam se contagiar, que as pessoas possam sentir a sua presença. Amém? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus.